tudo bem, pessoal? Estamos aqui gravando o nosso 30º vídeo do curso completo de Matemática Básica. E neste vídeo nós vamos resolver mais algumas questões sobre equação do segundo grau. Lembrando que essas questões que eu estou colocando aqui agora foram selecionadas estrategicamente porque eu quero fazer aqui mais alguns comentários sobre esta matéria ainda, tá bom? E ao final deste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o gráfico da equação do segundo grau ou da função quadrática. Vou fazer apenas algumas observações que é muito importante que você já saiba agora sobre equação do segundo grau, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Esta primeira questão fala o seguinte, ó, sabendo que x' e x² são as raízes da equação 2x² mais 6x mais 3 que é igual a zero, podemos afirmar que... Olha só, pessoal, preste atenção numa coisa que eu vou comentar. Toda questão que você pegar de equação do segundo grau, pode ser que você não precise encontrar as raízes dela. Essa questão aqui é um exemplo disso. A questão fala que você tem ali a raiz x' e x² e você vai precisar dessas raízes para fazer esse cálculo aqui. A pessoa já pensa logo assim. Só que na verdade, nesse caso dessa questão, não. Lembra lá quando nós explicamos sobre soma e produto? Nós falamos o quê? Ó? Que a soma, lembra lá do sou menos burro agora? Que a soma das raízes... A fórmula é menos b sobre a. E nós falamos também que o produto das raízes é o c sobre a. E o que é a soma das raízes que nós comentamos? É o x' mais o x²'. E o que é o produto das raízes? É o x' vezes o x²'. Repare nessa expressão que ele quer que a gente calcule, que aqui não é x' vezes o x²', é a multiplicação das duas raízes. Então, para resolver essa questão, pessoal, você não vai precisar calcular quais são essas raízes. Basta você fazer o quê? Este cálculo aqui, ó, do produto, que vai ficar, o produto é c sobre a. Quem é o c aqui, ó? É o 3. E quem é o a aqui nessa equação? É o 2. Então, eu sei que o produto das duas raízes vai ser 3 sobre 2. É só agora a gente substituir lá naquela expressão. Então, vai ficar como? 2 que multiplica, abre o parênteses, o produto lá das duas raízes é 3 sobre 2 elevado ao quadrado. E aqui dividido por 3, ok? Então, aqui vai ficar 2. 3 elevado ao quadrado, aqui vai dar 9. 2 elevado ao quadrado, aqui vai dar 4. Dividido por 3. Continuando. Eu posso fazer aqui uma simplificação, ó. 2 por 2 fica 1. 4 por 2 fica 2. Então, o que sobra aqui, ó? 1 vezes 9 fica 9. E aqui embaixo, que é como se tivesse o número 1, ó. 1 vezes 2 dá 2. Dividido por 3, que é a mesma coisa que tivesse dividido também por 1 aqui embaixo, ok? Então, continuando a questão, vai ficar como, ó? Divisão de fração. Eu conservo a primeira fração, que é 9 sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 3. Então, vai ficar o que aqui agora? Ó, eu posso simplificar aqui, ó. 3 por 3 fica 1. E aqui por 3 fica 3. Então, o resultado fica 3 vezes 1 dá 3. E 2 vezes 1 dá 2. Resposta 3 sobre 2, letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, repare que nós não precisamos calcular as raízes, descobrir quais são as duas raízes aqui. Apenas aplicando aquela técnica do sou menos burro agora, a gente resolve aqui, que no caso é a do produto, que é de paixão, Cristo, amor.
solucionamos a questão de maneira mais fácil. A mesma coisa acontece nessa próxima aqui, ó. Veja só, a equação x ao quadrado mais 9x mais 14 igual a zero tem duas raízes reais. Qual é o valor da soma dessas raízes? Lembra quando eu expliquei para vocês, ó, a equação está aqui. Lá, quem é meu A nessa equação? Não é exatamente o número 1, ó. É o número 1. Já que meu A é o número 1, como é que você calcula soma e produto aqui? Lembra? Você pega o S, coloca o P. Aí você coloca o S não é esse segundo com sinal trocado? Então, se lá está mais 9, é menos 9. E o produto é exatamente esse, que é o 14. Mas nesse caso, eu não preciso desse do produto, não. Apenas o do S. Porque a questão está querendo a soma dessas duas raízes. E a soma, quando o A for 1, é o segundo termo aqui com sinal trocado. Então, a soma dá menos 9. Você não tem que achar raiz nenhuma aqui. Resposta, letra C. Você sabe que a soma dessas duas raízes vai dar exatamente menos 9. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Lá fala o seguinte. Seja a equação x ao quadrado menos 3x menos 10 que é igual a zero. Se A e B são as raízes da equação, onde essa raiz A ela é menor do que a raiz B. Então, o valor dessa expressãozinha é... Vamos calcular aqui, pessoal, as duas raízes, usando também soma e produto. Então, vai ficar como aqui, ó. Eu sei que lá na equação, meu A, ele é 1. Meu B é menos 3. E meu C é menos 10. Então, já que meu A é 1, eu posso fazer direto o soma e produto. Então, fica S, P. Quem é meu S? É o segundo com sinal trocado. Então, se está menos 3, você coloca aqui mais 3. E meu produto é exatamente o que está aqui. Que no caso lá é menos 10. Aí a gente sempre começa por quem? Lembra lá? Pelo produto. Fazendo que pergunta? Quais são os dois números que multiplicados vai dar 10? A gente tira como conclusão aqui que é quem? Pode ser 10 vezes 1, que vai dar 10. Ou então 5 vezes 2, que também vai dar 10. Só que esse produto, pessoal, ele tem que dar negativo. Então, um desses é negativo, ok? Agora, a soma, pessoal, tem que dar 3, ou seja, a diferença entre as duas raízes tem que ser de 3. Então, a gente já vai descartar o 10 e o 1, porque a diferença do 10 para 1 é de 9. E a diferença entre as raízes tem que ser de apenas 3. Ou seja, 5 menos 2 dá 3. Ok? Agora, vamos descobrir qual dos dois, se é o 5 ou se é o 2, que é negativo. Basta você olhar aqui o sinal do S, ó. Se o S lá ele é positivo, então significa que o maior deles aqui na raiz tem que ser positiva. E o outro é negativo. Então fica como, ó? Mais 5 vezes menos 2 vai dar o menos 10. E eu tenho 5, eu estou devendo 2, eu fico com 3. Então, logo, as duas raízes dessa equação é o 5 positivo e o 2 negativo. Agora, pessoal, dessas duas raízes, qual delas é a menor? Você concorda comigo que o 2 negativo lá é menor? Então, esse número, esse menos 2, ele vai ser o A. E esse 5, ele vai ser o B. Porque a questão me falou o quê? Que a raiz A, ela é menor que a raiz B. Então, meu A vai ser o menos 2 e o 5 vai ser o B. Vamos substituir aqui agora nesta expressãozinha aqui, ó. Então, vai ficar, ó, A ao quadrado menos 2 vezes o B. Quem é meu A? O A é o menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado
menos 2 vezes o b, que no caso aqui é 5. Menos 2 ao quadrado fica 4 positivo. E 2 vezes 5 fica 10. A gente finaliza a questão, então, eu tenho 4 positivo e estou devendo 10, eu continuo devendo 6. Logo, resposta letra A. Uma construtora pretende cercar um terreno com arame galvanizado. Ela utilizará 6 voltas deste arame, onde o terreno tem forma de um triângulo equilátero, cujo lado é a raiz positiva da equação. Qual a quantidade mínima de arame que esta construtora deverá comprar para cercar o terreno? A primeira informação importante que a questão está me passando é que o terreno tem o formato de um triângulo equilátero. Ok? Segunda informação importante que a questão está dizendo é a seguinte, que a medida do lado desse triângulo equilátero vai ser a raiz positiva. Isso significa o quê, pessoal? Subtende-se, então, que as duas raízes desta equação, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa, não é verdade? Porque está mandando considerar apenas a raiz positiva. É bem óbvio porque não existe distância negativa, ok? Então, nós vamos pegar, encontrar as duas raízes dessa equação e utilizar apenas a raiz positiva, que é a que nos interessa. Então, vamos usando aqui a fórmula de Bhaskara, vai ficar como? Meu A é 1, meu B é 2, aliás, meu B é 300 e meu C é menos 40 mil. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar essas raízes, para a gente praticar mais um pouco. Então, vai ficar B ao quadrado, 4AC. Então, vai ficar o B é 300 ao quadrado, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 40 mil. Então, delta vai ser 300 ao quadrado é 90 mil, menos vezes menos aqui fica mais, 4 vezes 40 mil vai dar 160 mil. Então, delta vai ser, somando isso aqui, vai dar 250 mil. Esse é o valor do delta. Agora, vamos calcular aqui as duas raízes. Vai ficar como? A fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, x vai ser menos o b, ele é 300, mais ou menos a raiz de 250 mil, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar x é igual a menos 300, mais ou menos a raiz quadrada de 250 mil é 500. Concorda? Porque 5 vezes 5 dá 25. E se você fizer essa comparação com a quantidade de zeros, você pega a metade dos zeros que está lá. Lá tem 4 zeros, você coloca 2 zeros. Então, a raiz quadrada de 250 mil é 500, dividido por 2 vezes 1, dá 2. Então, vai ficar, x' vai ser menos 300 mais 500 sobre 2. E x, duas linhas, vai ser menos 300 menos 500 sobre 2. X' aqui vai ser, tô devendo 300 e eu tenho 500. Então, fica 200 dividido por 2. A gente encontra que uma das raízes aqui é 100. Repare que essa outra raiz aqui, menos 300 com menos 500, vai dar um valor negativo. Então, como a gente não vai precisar dessa raiz, não precisamos fazer aquele cálculo, tá bom? Então, eu consigo concluir o que aqui agora? Que o lado desse terreno, ele vai medir o quê? 100 metros. Como isso é um triângulo equilátero, que é o que a questão falou,
que o terreno tem um formato de um triângulo equilátero, cada lado desse triângulo aqui, ó, vai medir 100 metros. Então, para cercar, dando uma volta neste terreno, vai ser 100 mais 100 mais 100, vai dar 300 metros para dar uma volta completa com esse arame, né, no terreno. Aí a pessoa não presta atenção direito na questão, vai lá e marca a letra A e erra a questão de graça. Por quê? Porque a questão está dizendo que ele vai dar 6 voltas deste arame. Então ele vai dar 6 voltas de 300 metros neste terreno. Então você tem que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 6. E 6 vezes 300, você vai encontrar que ele vai cercar esse terreno dando 6 voltas, utilizando 1.800 metros de arame galvanizado. Então a resposta dessa questão é letra E. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar. Olha essa próxima questão. Em uma aula de matemática, a professora Joana explicou aos seus alunos que jamais devem ficar assustados quando virem números muito altos e lançou um desafio para que os alunos respondessem sobre as raízes dessa equação aí. A resposta correta é que, pessoal, olha só, repare que realmente o A, nesta questão aqui, ó, o A, que é 1998, o B, menos 1999, e o C, que é menos 2001, são números grandes, não é verdade? Para você fazer o cálculo, né, e descobrir o que? Se essa equação se possui duas raízes iguais, se possui duas raízes diferentes, né, se possui raiz imaginária, enfim. O que você vai fazer para resolver esse tipo de questão? Lembra lá quando nós explicamos que se você encontra um delta maior do que zero, significa que você vai ter um x' e um x duas linhas diferentes, não é verdade? Você vai encontrar duas raízes reais diferentes. Se você encontrar um delta que é igual a zero, significa que a raiz x' e a raiz duas linhas é a mesma. E se você encontrar um delta que é menor do que zero, significa que não existe raiz dentro do conjunto dos números reais. Nós explicamos isso aqui em vídeos aí anteriores. Então, vamos calcular aqui o valor de delta utilizando esses coeficientes. Vai ficar como? Ó? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser, quem é o b? Você concorda comigo que o b é menos 1999 ao quadrado? Menos 4 vezes o a, que é 1998, vezes o c, que é menos 2001. Aí você pensa assim, nossa, professor, isso vai dar conta demais. Na verdade, pessoal, aqui você não vai precisar fazer conta nenhuma. Por quê? Todo número negativo elevado a um expoente par, lembra lá? Ele vai dar um resultado o quê? Positivo. Você concorda comigo? Aqui, ó, esse menos vezes esse menos, ele não vai dar mais também? Vai dar um valor positivo. E esse valor que vai ficar aqui, mais aquele outro valor que vai ficar lá, não importa. Qual que é esse valor? Qual que é essa soma? O importante é que esse resultado vai dar o quê? Maior do que zero. Isso significa que você vai ter como resposta duas raízes diferentes, sem fazer conta nenhuma. Então, ao analisar lá as alternativas, você vai possuir o quê? Duas raízes, que é raiz real,
e diferentes, que a mesma coisa que distintas. Você já conclui então que a resposta da questão é letra D, sem precisar fazer tanto cálculo assim, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. A próxima questão aqui fala o seguinte: sabe-se que a soma dos cubos das raízes da equação, onde mn são reais, é 63. É correto afirmar que n é igual a... Gente, preste bastante atenção nessa questão, porque ela não é uma questão tão simples de se resolver, tá? Vamos lá. Vamos pegar todas as informações que ela está nos dizendo. A primeira informação é a seguinte. Primeira informação. Eu vou ter duas raízes dessa equação. Concorda comigo? Eu vou ter duas raízes. Eu vou chamar a primeira raiz dessa equação de A e a segunda raiz eu vou chamar de B, ok? Vamos começar por aí. Segunda informação que eu posso pegar dessa questão, que a soma dos cubos dessas raízes, a soma dos cubos dessas raízes vai dar 63. Preste bastante atenção nisso aqui, Então, a questão está me dizendo que se eu pegar a raiz A, elevar ao cubo, e a raiz B e elevar ao cubo, esse valor vai dar 63, ok? É o que ela está dizendo, a soma dos cubos das raízes vai dar 63. Vamos pegar aqui mais duas informações importantes que lá na equação ela nos apresenta. Quais são essas duas informações? Lembra como nós trabalhamos lá soma e produto? S e o P? Tá vendo que aqui o meu A é igual a 1, Então, toda vez que o A é igual a 1, você pode ir direto. Como é que você faz direto isso aqui, o soma e produto? Então, a soma é o segundo com sinal trocado. Então, se lá tá mais M, a soma vai dar menos M. E o produto vai ser o terceiro, que no caso lá é o N. Concorda comigo? Então, o que eu tenho aqui de informação, que é essa terceira aqui, Esse S significa soma das raízes. Então, se eu pegar a raiz A mais a raiz B, o valor vai dar o quê? Menos M. E o que significa esse P? É o produto das raízes. Então, se eu pegar a raiz A vezes a raiz B, nós vamos ter como resultado N, ok? Essa é a informação que eu também consigo extrair da questão. Agora, pessoal, vamos resolver essa questão de que maneira? Presta atenção nisso aqui, Quando fala de soma de cubos, não subentende-se que está falando de produtos notáveis. Lembra lá de produtos notáveis? Que lá fala o seguinte, Se eu tiver a soma, o cubo da soma de dois números, lembra lá? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Tem que lembrar lá de produtos notáveis. Tem vídeos anteriores que nós falamos sobre isso. Então, vamos reorganizar essa questão da seguinte forma. Eu vou repetir isso aqui. A mais B ao cubo. Preste atenção no que eu estou fazendo. Tá vendo que aqui eu tenho o termo A ao cubo e aqui eu tenho o termo B ao cubo? Eu vou deixar eles juntos. Então, A ao cubo mais B ao cubo. Tô deixando eles juntos, ok? Agora, repare isso aqui, Lembra quando nós trabalhamos que quando você tem termos comuns que você pode colocar em evidência? Repare que aqui eu tenho 3, eu tenho A, eu tenho B. Aqui eu tenho 3, eu tenho A e eu tenho B. Então, vamos colocar aqui, o 3, A e o B em evidência. Então, fica como, 3 dividido por 3 fica 1. B dividido por B fica 1. Então, A ao quadrado dividido por A, aqui vai ficar apenas o A.
Faz a mesma coisa com a outra expressão, ó. 3 dividido por 3 dá 1. A dividido por A fica também 1. B ao quadrado por B vai sobrar apenas o B aqui. Você concorda que se você pegar 3AB, A mais B e multiplicar, ó, então vai ficar 3A ao quadrado B. E aqui vai ficar 3AB ao quadrado, que é exatamente o que está lá em cima. Ok? Aplicando aquele esqueminha lá de colocar em evidência. Continuando aqui a questão, olha o que vai acontecer. Eu tenho que aqui, ó, é A mais B. E quem é A mais B? É o menos M. Então, no lugar do A mais B, eu vou colocar o quê? O menos M. Então, vai ficar menos M ao cubo. Olha quem eu tenho aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo é exatamente quem? O 63. Só colocar no lugar. Mais 3 vezes. Olha quem eu tenho aqui, ó. A vezes B. E A vezes B é a mesma coisa que N. Abre o parênteses. Quem é que eu tenho aqui dentro, ó? A mais B. E a gente sabe que o A mais B é a mesma coisa que menos M. Ok? Agora, pessoal, a questão está querendo que você calcule o valor de N. É correto afirmar que N é igual a. O valor de N não. N é igual a. Então, nós temos que isolar esse N aqui, ó. Vamos ter que deixar ele sozinho. Então, resolvendo a questão, vai ficar como? Ó, menos M ao cubo é a mesma coisa que menos M elevado a 3. Ok? Aqui fica 63, fazendo devagar, ó. Mais vezes menos, aqui fica menos. 3N vezes M é 3NM. Vamos trocar de membro essa expressão. Então, vai ficar, ó, esse menos 3M, N, vem para o lado de cá como? Positivo, ó. Ok? Ele vem para o lado de cá positivo. Esse 63 continua do outro lado. Agora, esse menos M ao cubo, ele vai para o outro membro como mais M ao cubo. Só troquei eles de membro. Beleza? O único que permaneceu foi o 63. Agora, eu vou isolar esse N, ó. Então, aqui vai ficar N é igual a... Aqui eu tenho 63 mais M ao cubo dividido por... Esse 3 aqui com esse M, ele vai passar dividindo. Então, ele vai como? 3M vem para cá. Só que se você reparar nas alternativas, pessoal, lá nas alternativas, nós temos aqui duas frações, ó, duas frações. A fração, ela tá desmembrada. Então, vamos desmembrar aqui esta nossa fração. Então, vai ficar como? Vou continuar aqui na frente, ó. Então, vai ficar, ó, N é igual a... Então, fica 63 de um lado, M ao cubo do outro. São duas frações diferentes. Aí, eu pego esse denominador, coloco para esse e coloco para esse. Ok? Então, vai ficar N é igual a... Eu posso fazer uma simplificação aqui, ó. 3 por 3 fica 1. 63 por 3 aqui vai ficar 21. Concorda? Então, fica 21 sobre o M. Mas, do outro lado, eu posso também fazer uma simplificação. Como aqui é M elevado a 1, eu cancelo esse M elevado a 1 com o M daqui. E aqui fica 2. Então, do outro lado vai ficar como? M ao quadrado sobre 3. Não dá para simplificar mais nada aqui. Então, a resposta da questão é exatamente isso. E que se você analisar com calma lá nas alternativas, você vai perceber que aqui, ó, M ao quadrado dividido por 3, tá aqui.
E 21 sobre M está aqui, ó. É só você alterar a ordem dos dois que não vai fazer diferença nenhuma. Logo, resposta dessa questão, a letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? A questãozinha assim um pouco mais trabalhosa da FGV que caiu em 2023. Beleza? Avançando aqui então. Preste atenção no que eu vou comentar aqui para que a gente possa estar finalizando o nosso vídeo. Gráfico de uma função quadrática. Pessoal, equação do segundo grau e a função quadrática, ela é bem próxima uma da outra, tá? O que muda são apenas alguns detalhes. Mas o gráfico da equação do segundo grau ou da função quadrática, ela é representada por uma parábola. E essa parábola, ela pode ter, ó, é uma parábola com concavidade. Neste caso aqui, a concavidade dela, a boca dela, é voltada para cima, ok? E tem parábola cuja concavidade voltada para baixo. Professor, mas o que vai diferenciar? Como é que eu posso saber quando que a parábola ela vai ter essa concavidade voltada para cima e essa concavidade voltada para baixo? Repare o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenha a seguinte equação, ó. Vamos supor que eu tenha assim, ó, f de x. Não se preocupa o que é esse f de x não, que mais para frente você vai entender, tá? Vamos supor que eu tenha assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, certo? Vamos supor que eu tenha aqui esta equação. Repare que o a aqui, ele é maior do que zero, ou seja, o a aqui, ó, ele é positivo. Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau ou uma função quadrática cujo a ele é positivo, essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima. Agora, se eu tiver uma função tipo assim, ó, por exemplo, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 500x. Esta equação aqui, ó, ela tem o quê? O meu a menor do que zero, certo? Aqui ele é menos 1. Se o meu a é negativo, então a parábola ela vai ter uma concavidade voltada para baixo. Beleza? Essa aqui é uma informação importante. Agora, para que eu possa responder uma pergunta que quase todos os alunos fazem para mim como professor. Professor, mas onde eu aplico esta equação do segundo grau? Professor, onde é que eu uso isso na prática? Eu vou explicar com mais detalhes lá na frente quando eu falar sobre função quadrática. Mas eu vou só dar uma prévia para vocês aqui de entender onde é aplicado essa equação do segundo grau, essa parábola da equação do segundo grau. Veja só, vamos supor que esse gráfico aqui, ele representa o gráfico com o lucro de uma empresa, ok? Então, vamos supor que isso aqui é uma empresa. Nós temos aqui uma empresa. E essa empresa tem um determinado lucro, que eu vou chamar aqui o lucro no eixo Y, tá? Vamos supor que essa empresa produz algumas peças. Então, dependendo das peças que essa empresa produzir, ela vai ter um determinado lucro. Então, vamos analisar aqui da seguinte forma agora. Supondo que essa empresa produza aqui, ó, 100 peças. Se ela produzir 100 peças, o que vai acontecer? Ó, lá no gráfico, ela vai ter um certo lucro. Concorda comigo?
Vamos supor aqui, usando essa formulazinha aqui embaixo, esse cálculo aí, ó, essa equação de menos x ao quadrado mais 500x, ela vai ter um lucro aqui de 40 mil reais, ok? Só que essa empresa resolve dar ali uma melhorada e ao invés de produzir 100 peças, ela passa a produzir agora 200 peças. Então, a empresa, o que vai acontecer, ó? Ela passou a produzir um pouco mais de peças. Aí o lucro dela de 40 mil passou a ser um lucro de 60 mil reais. Aí a empresa resolve ainda dar mais uma caprichada. Aí ela resolve produzir ali, ao invés de 200 peças, 250 peças. Então, com 250 peças, ela vai o quê? Vai obter um determinado lucro de aproximadamente aqui, ó, 62.500. Aí o empresário lá deu a doida nele e fala: não, eu vou produzir agora mais peças. Olha o que vai acontecer. Vamos supor que ele resolva agora produzir 350 peças. Certo? Olha a situação que ele vai se encontrar. Vamos supor que deu aqui, ó. O que aconteceu com o lucro dessa empresa, galera? Olha o lucro, 52.500. Repare que ele aumentou a produção de peças, só que agora o lucro dele diminuiu. Aí você pensa assim: professor, isso não tem lógica. Tem sim, pessoal. Vamos entender por quê. Veja bem. Essa matéria você vai estudar, por exemplo, quem estiver fazendo faculdade aí de administração, quem for fazer uma faculdade aí de economia, de matemática e algumas outras áreas também aí, possivelmente vai estar estudando isso aí, tá? Você concorda comigo que para que ele produza mais peças, ele vai precisar de mais matéria-prima? Vai precisar de mais matéria-prima. Para que ele produza mais peças, você concorda também comigo que possivelmente vai precisar aumentar o número de funcionários? Vai precisar aumentar as máquinas, os seus maquinários? Possivelmente também vai precisar aumentar o número de ferramentas para serem usadas? Você concorda comigo que produzindo também mais peças vai acabar também aumentando os seus impostos? E vai acabar também produzindo outras despesas que não dá para poder estar citando tudo aqui, ó. Ou seja, pessoal, quando você produz, tem uma empresa, existe uma certa quantidade que você deve produzir que vai obter o chamado lucro máximo. Então, quando ele produz 250 peças, ele vai obter, produzindo 250 peças, exatamente o chamado lucro máximo. Aí não queira ele cair na bestagem de querer produzir mais, porque também virá uma série de outras despesas que, seguindo esta equação de lucro aqui, ó, que nós colocamos no início, ele vai fazer com que, ao invés de ter mais lucro, ele tenha mais trabalho, mais gasto e o seu lucro diminui, ok? Esta parte da matéria de equação do segundo grau, ela tem uma aplicação fundamental na administração de certas empresas, na sua produção e na captação dos seus lucros, ok? Fica aí esse conhecimento extra aí para vocês, essa informação extra. Mas quando a gente falar sobre função quadrática, vamos estar trabalhando também mais um pouco sobre isso aí. Tá ok? Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Espero que tenham entendido aí mais essas observações que foram feitas nesse vídeo, mais alguns comentários que nós fizemos aqui. Lembre-se,
tem certas equações de segundo grau que você não precisa encontrar as raízes. Fique atento a estes detalhes, tá bom? Eu aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.